Olá pessoal, tudo bom? Professor Paiva de volta com o nosso curso de JavaScript, o básico do básico, para você começar do zero, tá? Então, comandos essenciais, dessa feita nós queremos tratar a ideia de variáveis, né? Então veja bem, o que é uma variável? Você deve ter a ideia de que uma variável é uma posição de memória que está associada a um nome e que está associada a um tipo e tem um conteúdo. Então é uma forma de você guardar coisas para processar no futuro, tá? Então veja bem, em JavaScript você vai ter uma palavra reservada chamada var, tá certo? No caso ela é minúscula, assim como está escrita aqui, tá certo? Ela não é obrigatória, então você pode declarar uma variável com var ou sem o var, tá certo? Então, por exemplo, var cliente name, ó, Conceição. Então tá faltando até a aspa aqui, ó, fecha aspas, tá? Var idade 32, var peso 77.8. Lembra que no padrão, né, do JavaScript, cada comando termina com um ponto e vírgula. É uma forma de delimitar onde termina o comando, né? Então veja bem, aqui no caso você não especifica tipo. A maioria das linguagens tradicionais, né, você pega aí, por exemplo, uma linguagem vamos pegar aqui um Pascal, Algol, as linguagens mais antigas, você definia o tipo de dado. Então era um inteiro, era um float, né? Era um string de caracteres, etc. Então a linguagem JavaScript ela é fracamente tipada, né? Ou os loosely typed, né? E você vai ter essa ideia de tipo, por exemplo, vai ser numérico, vai ser boolean, vai ser um string, vai ser um array, né? Vai ser um objeto, vai ser uma função, vai ser null undefined. Então são coisas que a gente vai formalizando aos poucos para não criar confusão na sua cabeça aí, tá? Então não tem distinção aqui entre um tipo inteiro e um tipo real, é um tipo numérico aqui e tal. Vamos ver mais detalhes aqui para você consolidar. Eu posso, por exemplo, a gente viu o comando prompt, que é um comando de entrada, né? E eu posso associar uma variável, aqui, ó, var nome, prompt, seu nome. Então quando você digitar aqui, der um OK nesse nome, o que é que vai acontecer? Ele vai armazenar Maria, Pedro, João Antônio, vai ficar gravado aqui na variável nome. Quando você mandar exibir nome, por exemplo, ele vai apresentar aquele conteúdo que foi digitado. Então é uma forma de você formalizar variáveis aqui no JavaScript, tá? Outra coisa, né? Veja a ideia de variáveis numéricas. Essas variáveis numéricas aqui, por exemplo, var quantidade, ó, var média 2.8, crédito 5 mais 4, então você tem uma expressão aqui. Observa aqui que essa expressão ela vai ter uma regra de precedência, né? Normalmente, ó, é resolvido da esquerda para a direita, né? Ou os parênteses, né? Que no caso fazem com que você tenha uma prioridade maior. Só que veja bem, adição e subtração são os elementos de menor peso, são os operadores de menor peso. Se eu tiver multiplicação aqui, ele teria que fazer a multiplicação. Tá? Então faz essa avaliação. Normalmente, se fosse tudo mais e menos aqui, ele faria da esquerda para a direita. Mas como tem um parênteses aqui, ó, e além disso é uma multiplicação. Então multiplicação e divisão são mais prioritárias em relação a divisão e subtração. A mesma coisa, radiciação e potenciação são mais prioritárias do que as outras duas anteriores. Tá? Então essa regra de precedência é semelhante a Java. Você vai ter operadores, ó, o mais, o menos, a multiplicação, a divisão, o resto da divisão, tá? E outros aqui que a gente vai detalhar mais, né? Tá? Então você tem operadores que são usados para compor essas expressões usando os números, né? Os operadores fazem autoconversão. O que quer dizer isso? Por exemplo, aqui, ó, 2 que seriam a KD vezes 3. Então, automaticamente a linguagem é tão flexível e poderosa que ela já faz aqui que o resultado é 6. Tá? Então, são coisas interessantes que a gente vai aprofundando na medida que for necessário. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui o feijão com arroz da ideia de variável. Nós vamos usar em nossos programinhas aí. Então eu queria que você curtisse, que você se inscrevesse no canal, manda para um amigo aí e tal, ajuda ele a aprender JavaScript do zero, tá bom? Bem facinho. Grande abraço.